Bem-vindos, meu nome é Isabela e eu faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba. E hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto de matemática básica com o assunto de radiciação. Mas antes, qualquer dúvida ou sugestões que vocês tiverem, vocês podem mandar no e-mail que vai aparecer ao final do vídeo ou deixar nos comentários abaixo. Além disso, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receberem notificações assim que vídeos novos forem postados. Então, vamos iniciar. Primeiro, a gente vai estar corrigindo os exercícios deixados na última aula de potenciação. Então, o primeiro era para efetuar as operações indicadas. Aqui a gente tem uma divisão de potência de mesma base, que é o 5. Então, o que a gente faz? A gente preserva a base, que é o 5, e subtrai os expoentes, fazendo 10 menos 6, que é igual a 4, sendo a resposta 5 elevado à quarta. Aqui, a mesma coisa, é uma divisão, só que aqui dentro do parênteses a gente tem um número negativo, e por estar dentro do parênteses, ele se mantém. Então, a gente preserva a base, que é menos 7, e subtrai os expoentes. 14 menos 13 dá 1, sendo a resposta final. Aqui, a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base com um número negativo dentro do parênteses. Então, a gente preserva o menos 2 como base e soma os expoentes agora. Então, vai ser 6 mais 4, que é igual a 10. E aqui, a gente também tem uma multiplicação de potência de mesma base, em que a gente soma os expoentes, mantém o número 2 de base, e quando não aparece nada, a gente sabe que é 1. Então, fazendo 7 mais 4 mais 1 é igual a 7 elevado a 12. E aqui, o segundo exercício era para escrever com as suas palavras como você explicaria a um colega como resolver os itens abaixo. Lembrando que o que a gente deixou aqui foram sugestões de como escrever e vocês poderiam usar a palavra de vocês. Letra A, multiplicação de potência de mesma base. Repetem-se as bases e somam-se os expoentes. E letra B, divisão de potência de mesma base. Repetem-se as bases e diminuem-se, subtraem-se os expoentes. Lembrando que é multiplicação de potência de mesma base com expoentes diferentes e divisão de mesma base com expoentes também diferentes. Isso sendo apenas uma sugestão. E agora vamos iniciar o assunto, radiciação. O que é? É a operação matemática inversa à potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Então aqui a gente tem uma potenciação em que a gente tem a base 4 elevada ao índice 2. Então 4 elevado a 2, quer dizer que o 4 vai ser multiplicado duas vezes por ele mesmo. 4 vezes 4 é igual a 16. E aí, sendo na radiciação, dizemos que a raiz quadrada, ou seja, a raiz com índice 2 de 16 é igual a 4. Para explicar melhor, vamos ver aqui a notação usada. Então, a gente tem o símbolo da raiz, que é chamado de radical. A gente tem um número que fica fora, que é chamado de índice, e um número que fica dentro dessa raiz, que é chamado de radicando. Então, no exemplo que a gente citou, o 16 vira o radicando, o 2 é o índice, e o 4 é a raiz quadrada de 16 e também o resultado dessa raiz, sendo a operação inversa dessa daqui, que é a potenciação. Aqui alguns exemplos para vocês fixarem. Então, aqui a gente tem a raiz de 81. Como não aparece nada, vai ser sempre o 2, a raiz quadrada, que é o padrão. Então, raiz quadrada de 81 é igual a 9. Por quê? Qual que é o número que multiplicado duas vezes por ele mesmo dá 81? O 9. Pois sabemos que 9 ao quadrado é igual a 81. Aqui, qual que é o número a raiz à quarta, né, de 10.000? Então, qual que é o número que multiplicado 4 vezes por ele mesmo é igual a 10.000? A gente sabe que é o 10. E aqui, a mesma coisa, só que com um número negativo. A raiz terceira, né, raiz terceira de menos 8. O número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo e dá menos 8 é o menos 2, já que a gente sabe que colocando o sinal negativo dentro do parênteses e tendo um expoente ímpar, a resposta final é um número negativo. E aqui a gente vai deixar alguns exercícios para vocês. Calcule os radicais a seguir. Letra A, raiz quadrada de 16, já que não aparece nada, é o número 2. Letra B, raiz a terceira de menos 27. Letra C, raiz a quinta de 0. E letra D, raiz a quarta de 4.096.
E aqui a questão 2. Quando quero descobrir a raiz quadrada de 25, posso recorrer à potenciação, já que é a operação inversa. Então, se 5 elevado a 2 é igual a 25, eu posso dizer que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, aqui, letra A, eu posso afirmar que a raiz quadrada de 450 é igual a 21? Então, 21 multiplicado 2 vezes por ele mesmo é igual a 450? E aí vocês vão explicar. E letra B, a raiz quadrada de um número é 22. Que número é esse? Então, o 22 multiplicado 2 vezes por ele mesmo, qual que é o número? Essa vai ser a resposta. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu aguardo vocês na próxima aula.